e para a gente também fluir nossas ideias aqui, eu queria começar primeiro com um choque de gestão. Vou começar pelo Thomas. Então manda. Thomas, me conta, cara, Te como é conto. que foi? Como é que faz pra ganhar dinheiro? Boa. Como é que foi? Conta pra gente, eu quero muito, sempre tive essa curiosidade, só que a gente, como a gente trata muito mais profissional do que pessoal, Sim. a maioria do tempo, e pra falar a verdade, os nossos tempos são tempos muito corridos, né? Sim, sim. Como é que foi essa questão de vir pro Brasil, choque de cultura? Conta um pouquinho dessa sua trajetória, né? Suas origens, para quem não sabe, para saber de onde é a sua origem. Conto sim, sem problema. Bom, Marlon, eu nasci na Alemanha e vim com 3 meses para o Brasil. Né? Me vieram para o Brasil. Eu não tive ocasião, eu não tive escolha. Na verdade, Você era voto vencido. eu era voto vencido. Meu pai veio para o Brasil em 1953. Logo após a Segunda Guerra Mundial, porque ele, enfim, ele não se ajustou lá com todo o processo e a Alemanha realmente estava destruída depois da guerra e veio tentar a sorte aqui no Brasil. Então, nos primeiros 10 anos, ele começou a trabalhar aqui, se casou com minha mãe na Alemanha. Eu nasci e os dois vieram para o Brasil. Então, eu fui criado em São Paulo, na capital, dentro de um ambiente multicultural, porque, enfim, somos alemães de origem, eu falo alemão com minha mãe ainda, meu pai faleceu agora recentemente, mas eu me comunicava com ele em alemão também, e acabou que meu pai trabalhava numa empresa, numa multinacional americana, que inclusive tem a ver com o ramo de vocês, a Ideal Standard é uma empresa que fabrica louça sanitária, né? E ele fez carreira lá, chegou a ser o CEO da empresa. Então, o modelo de gestão eu já tenho como referência de casa. Né? E Já é de berço. Já é mais ou menos de berço. Né? Então, eu cresci nesse ambiente, eu estudei numa escola americana e morando no Brasil... vivendo com uma família alemã, eu acabei sendo criado num ambiente trilíngue. Né? Especificamente, voltando para a questão da gestão, eu vi esse exemplo do meu pai como né? Começou na área de vendas, depois na área de marketing da empresa, e aí ele acabou assumindo a presidência da Ideal Standard do Brasil. E aí, quando eu terminei o colégio, veio a famosa pergunta, bom, e agora, o que você quer fazer? Né? Eu, na época, nós estamos falando de 81, eu, na época, era rock and roll, bicho grilo, cabeleira, né? Não estava muito aí com as coisas sérias da vida. Você toca, Sim, pois é, eu queria ser músico, né? Eu sou baixista, enfim, eu tive uma fase recente aí, onde a gente tinha uma banda de cover dos Beatles aqui em Sete Lagoas, né? A The Beatles Tribute, fizemos Alto alguns nível, shows. hein? Que isso, hein? Sim, fizemos Responsa, uns hein? shows bem legais aqui, não só em Sete Lagoas, tocamos em Pedro Leopoldo, tocamos em Lagoa Dourada, né? A gente fez uns shows por aí, foi bem divertido. Mas aí o guitarrista mudou de cidade, está em Paraopebas, no Pará agora, e aí a banda acabou micando. Estou tentando achar um novo projeto. Mas, enfim, na época eu não sabia exatamente Eu toco o que viola, eu queria. viu? Se tiver uma... Uai, quem sabe um dia... também já Pô, conhece. né? Quem sabe um exato. dia a gente faz aí uma brincadeira. Eu toco viola. Não sei se vai encaixar no rock and roll, não, mas... Mas, enfim, então aí o que acontece? Eu não tinha clareza do que eu queria fazer. Assim, eu queria ser músico, mas na hora do vamos ver, a gente percebeu o seguinte. Primeiro que eu era músico hobbyista, né? Então, não tinha o preparo técnico para ser músico e na década dos anos 80 a coisa era toda meio complicada, né? Era um mercado meio diferente. Então, chegamos à conclusão de que, puxa, deixa isso como hobby e vamos buscar uma outra alternativa. E aí eu vi o seguinte, como eu tive o privilégio de ser criado num ambiente multicultural e tinha fluência em 3 línguas, e gosto de lidar com gente, né? Eu sou um cara que gosta de pessoas, a gente enxergou a hotelaria como um segmento para eu poder começar a minha carreira. Eu sabia que eu não queria seguir a receita do bolo. Escola, cursinho, faculdade, emprego, não era isso. Eu era rebelde, eu não queria fazer o que manda o status quo. Né? Então eu falei, tá bom, então vamos trabalhar. E achei ótimo. Comecei a trabalhar no Hilton Hotel, em São Paulo, na capital, e gostei da atividade hoteleira. E eu vi que naquela época, nos anos 80, não tinha um curso de formação estruturado no Brasil. O Senac estava começando com um curso de hotelaria, tinha um curso independente no Rio Grande do Sul, em Caxias, na verdade,
Mas como tinha possibilidade de eu fazer um curso na Alemanha e até revisitar a minha terra, porque eu nasci na Alemanha, vim para o Brasil, passei algumas férias lá, mas nunca vivia a cultura alemã. Aí a gente viu a possibilidade de uma transferência para a Alemanha. E aí eu fui, em 1983, para Munique, na Alemanha, fui trabalhar no Hilton lá. Comecei originalmente para fazer uma formação técnica em hotelaria. E aí, na minha jornada, onde eu fui passando por vários departamentos, eu comecei na área de banquetes, como garçom, depois eu fui para a área de relações públicas, como assistente da gerente de relações públicas lá, e de lá eu fui parar na cozinha. E a cozinha de um hotel internacional é um ambiente muito interessante. É um ambiente muito interessante, primeiro porque era uma Babilônia aquilo lá. Tinha turco, tinha italiano, tinha francês, tinha americano, tinha inglês, tinha iugoslavo, tinha brasileiro, tinha até Trabalhando alemão. na cozinha. Na cozinha, tinha até alemão. Tinha até alemão, né? Tinha suíço, tinha austríaco, enfim, era uma Babilônia. E eu tive o privilégio, minha mãe sempre foi muito dedicada na parte da cozinha, ela cozinhava muito bem. Então, gastronomia na nossa família faz parte da nossa cultura. E, cara, aí entrava lá no hotel, salmão defumado, caviar, medalhões. Gente, o que eu comi lá era um negócio de um prejuízo bruto lá no hotel. Nunca vi. Mas eu vou falar uma comi. coisa para vocês. A cozinha me fascinou. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei na Alemanha para começar o meu curso, eu tinha chegado no início do segundo semestre, ou seja, eu tinha perdido o primeiro semestre. E para mim foi um choque cultural. Apesar de ser fluente no idioma e ter sido criado falando alemão, quando você chega lá onde tudo é em alemão, é muito diferente. E aí tinha escola, porque eu fui fazer um aprendizado, né? Eu tenho um curso técnico que originalmente seria em hotelaria e que se acabou tornando de gastronomia, porque eu resolvi mudar o meu curso. Eu tinha perdido um semestre de aula, estava sofrendo na escola, professor falando em alemão. Gente, eu estou acostumado ao professor falando português ou inglês comigo, mas em alemão, cara. Porque ainda tem a diferença, eu acho que a grande dificuldade da língua é o sotaque, né? Às vezes não é só a língua. E na Alemanha, a questão vai além do sotaque. Você tem dialetos, literalmente. Dialetos locais. As regiões diferentes. Dentro do Brasil, você pega, tem lugar que você custa entender as coisas, dependendo do lugar. Quando eu cheguei na Alemanha, quando eu desci do trem em Munique, eu fui pedir informação lá para o pessoal. Os caras me responderam em bávaro, que é um dialeto local. Eu falei, cara, eu estou na Polônia, onde é que eu estou? Aí quando eu olhei lá na placa da estação de trem, não, você está em Munique, tudo bem. Né? Porque em casa eu só falava o alemão culto, vamos falar assim. Exatamente. Eu não falava dialeto, né? E não tinha me dado conta. Mas enfim, aí mudou, chegou a época de férias, mudou começo de ano novo, escolar, né? Aí eu conversei com meus pais e falei, gente, cozinha é um negócio muito bacana. Uma coisa que tem que lembrar é o seguinte: em 1983, o mundo vivia um momento parecido com o de hoje. Dólar R$6? Não, dólar, mas a questão geopolítica, o mundo estava ainda na época da Guerra Fria. Existia um problema sério lá com Cuba, os Estados Unidos tinham um risco militar sério naquela época. E aí, levando isso em consideração, eu pensei, cara, vou pensar na minha carreira. Se a coisa ficar ruim, as pessoas precisam comer. E eu tive dificuldade quando eu passei pela área da área de banquetes, especialmente na área de relações públicas, eu percebi como era muito quadrado, muito formal, né, as relações lá. E eu, criado no Brasil, país tropical, todo mundo brother, né, irmão, abraço, beijinho, etc. Lá os caras me chamavam de sobrenome. Eu não era o Thomas, eu era o Sr. Auerbach. Com 18 anos, o Sr. Auerbach. Eu falei, cara... Não dá mais, não é assim. E a cozinha era um ambiente muito mais solto, mais leve. Vocês viviam dentro de um outro país. Era outro país dentro da cozinha. E aí, uma outra coisa que me chamou a atenção também era a gratificação que eu tinha pelo trabalho que eu fazia. Por quê? Cozinhar é uma arte. Você pega uma matéria-prima e transforma ela. Como vocês na construção civil, vocês pegam tijolo, cimento, etc., e entregam uma casa, um galpão, enfim, né, uma obra construída. E a gente transforma, enquanto na cozinha você transforma. Então, você tem
um retorno pelo seu trabalho, você vê o fruto do seu trabalho e é uma realização pessoal muito forte. Sou suspeito para falar Né? que eu sou fã do Masterchef, apesar de não saber fritar nenhum ovo, mas eu gosto de ver isso aqui, ó, o cara pega uma farinha, Sim. uma açúcar, não sei o quê, e sai um bolo. Pois é. E aí, aí eu decidi mudar o meu curso de administração hoteleira para cozinha. Pensando, inclusive, numa questão de uma possível situação política complicada, que se eu tiver para me manter, para sobreviver, as pessoas vão ter que comer. Então, eu via na cozinha uma solução. Isso aqui ninguém vai parar de consumir, não tem jeito. Não Comida vai, não tem como parar de jeito, comprar. né? E aí, cara, à medida que eu fui fazendo o meu curso de cozinha, eu fui passando pelos diversos setores, um aprendizado espetacular que você tem dentro da cozinha é de planejamento, é de gestão de custos, gestão de conflitos, de viver sob estresse. Cara, pensa o seguinte, você entra num restaurante, é muito comum, você tem lá, especialmente um cardápio à la carte, que você tem um prato, normalmente é composto de 3, 4 elementos. Né? Você tem a proteína, você tem o vegetal, você tem o carboidrato, tem algum complemento adicional, e cada prato vem de um jeito. E cada item do prato tem um preparo diferente. Só que tudo tem que sair pronto, quente, ao mesmo tempo, junto. Então, a logística que tem por trás disso aí é um negócio espetacular. E é muito a tempo e a hora, né? É tempo não tem e hora, chance. É igual. exatamente. É dinâmico, é igual obra. Você tem aquilo ali. Exatamente. Você não tem. Você planeja e tudo, mas você não tem um plano B, às vezes. Você tem que chegar aquilo ali, tem que chegar pronto naquele tempo. Deu errado. Você tem que consertar, corrigir, só que o prazo não aumenta. E aí, quer dizer, de uma maneira muito orgânica, sem pretensão, a gestão foi se construindo, a noção de gestão foi se construindo dentro de mim. Quer dizer, a partir do momento que você estabelece um cardápio, o cardápio ele precisa estar de acordo com as necessidades e as vontades do seu cliente. Aí você precisa ter a técnica para preparar os elementos, processo de compras, calcular custos, né? Todo esse planejamento. Aí Quantidade, não faltar, não sobrar. Quantidade, não sobrar, exatamente. Aí você tem que adequar o processo, inclusive, à sua estrutura. Né? Eu tive a oportunidade de viver isso muito fortemente depois, já aqui em Sete Lagoas, quando eu tive uma experiência onde eu retornei para o segmento da alimentação. Enfim, onde eu trabalhei numa empresa que cuidava do serviço de alimentação de uma grande indústria, aqui no caso a Iveco. Né? E a gente cuidava do serviço de alimentação lá, e na ocasião, o que aconteceu? A Iveco, quando foi construída, ela foi dimensionada para uma fábrica para 900 ou 1.000 funcionários. E, graças a Deus, a empresa cresceu, e o foco deles, obviamente, era a linha de montagem, era a produção e etc. E a cozinha foi ficando. Então, de 1.000 era 2.000 funcionários e a cozinha continuava para 1.000. Aí, de 2.000 foi para 3.000 e a cozinha continuava para 1.000. E isso começou a gerar um problema técnico operacional, porque você não consegue produzir, né, uma quantidade de alimentos para 3.000 pessoas se você tem equipamentos dimensionados para 1.000. Né? Então, foram feitos uma série de ajustes e etc. Tal, mas chegou num momento que precisava realmente refazer tudo. E aí, graças a Deus, a Iveco conseguiu aprovar um investimento, fizeram a construção de um novo restaurante, eu participei desse processo todo. Né? O projeto já estava praticamente fechado quando eu cheguei lá, mas acompanhei todo o processo de obra, tanto é que o mestre de obras lá, ele construiu a casa onde eu moro hoje. Né? Tudo. Né? E, enfim, então a cozinha foi uma coisa assim, foi para mim meu grande laboratório de aprendizado de gestão.